Oi, gente, tudo bem? Eu estou embaixo de uma árvore, mangueira, olha as folhinhas dela. E lá em casa, eu moro no Jaraguá ainda, e meu pai, ele plantou várias árvores frutíferas, inclusive uma mangueira. E ela fica, ela tem os seus frutos, tem a floração e seus frutos, ela dá seus frutos no final do ano, em dezembro. E ela fica linda, é uma manga rosa, mas a gente não tem mais acesso, enfim. E lá no fundo do quintal ele plantou a nós, né, com cada árvore ele deu o nome de um filho. Meu pai, ele sempre foi muito carinhoso com as plantas, conversava com as plantas, e eu herdei isso dele. E faço uma homenagem para o meu pai e sobre como ele gostava das plantas, das árvores, de toda a criação de Deus. Inclusive eu deixei uma poesia homenageando meu paizinho, que é Autosserviço, que é um texto, como poesia, que ele guardava na carteira e mostrava todo o coração dele, puro e bondoso. E como ele tinha gratidão pelo Criador, como ele se curvava diante de Deus e em toda a sua minoridade como ser humano. E as plantas que a gente tinha, né, tem na verdade, porque o fundo do quintal ainda permanece, mas outra pessoa que ficou foi vendido. E a gente tinha jabuticabeira, mexerica, laranja, abacate, a mangueira, a manga, pitanga, tínhamos também a acerola, várias árvores. E ele era um legado dele, foi o legado que ele nos deixou. Porém agora, como a gente acaba como filho, não tem tanta sabedoria, a gente acaba aqui perdendo esse contato. Mas não é algo que eu queira falar, discutir aqui sobre isso. E eu vou deixar uma poesia para vocês, que eu estou debaixo de uma mangueira, para homenagear essa cidade que estou, se chama Cajamar. O céu negro estrelado de Caje a mar encontra o chão, onde todo princípio guardado no peito transforma-se em perdão. Traçar a ponta do destino com a mão. Nada é impossível para quem ama. Em sua eterna completude, só os corajosos amam de verdade, integralmente, porque amar é apenas para a carne ou a alma. Nasce e está arraigado no grande espírito, o qual trazemos dentro e só precisa externá-lo para torná-lo genuíno. É uma maneira que eu encontrei de homenagear essa cidade que estou, e que eu vim bastante aqui, não tanto quanto eu gostaria, porque é uma cidade muito especial. Inclusive eu coloquei Cage Amar, porque dentro do nome tem um amar, e eu fiz questão de evidenciar essa palavra dentro desse nome da cidade, porque é o que eu sinto aqui. É uma presença muito gostosa do próprio Deus mesmo na natureza. E na verdade a gente sabe que Deus está em tudo, então inclusive de maneira muito especial na natureza. E eu quis falar da mangueira, que fica aqui embaixo da mangueira, porque eu lembro do meu pai e como ele nos homenageou os filhos, dando o nome de cada árvore de um filho. E eu lembro que, eu vou contar uma pequena história, que eu e o meu pai, a gente conseguiu resgatar a jabuticabeira, porque ela veio quase morta. E estava um dia chuvoso, bastante ruim, assim, enfim, não só para plantar, mas geralmente na chuva a terra fica molhada, ela fica melhor, inclusive para plantar, mas estava um dia muito chuvoso e a gente acabou tendo dificuldade. Meu pai tinha uma caminhonete verde água, muito bonita, inclusive ele deu o nome de Jabiraca. Era aquelas caminhonetes velhas, Ford mesmo. E ele carregou essa jabuticabeira e a gente conseguiu, eu ajudei ele a plantar ela. E ela, realmente, ela não morreu. Ela estava quase semi-morta. E a gente conseguiu plantá-la no fundo do quintal. E essa jabuticabeira, ela deu fruto há alguns anos, assim, porque a jabuticabeira ela é muito sensível, ela precisa de gotas d'água, né? Ela precisa ficar sendo regada constantemente.
e não encharcada, né? Mas com pequenas gotas e tudo mais. Tem todo um processo, porque cada planta a gente sabe que tem a sua especificidade para é específica o seu modo de tratamento. Então, cuidado é específico para que ela possa florescer e dar frutos. E o meu pai, ele tinha muita sensibilidade, assim, com a natureza. Inclusive, ele tinha eu deixei aqui um escrito, que era uma forma poética, um texto poético, se chama Ao Teu Serviço. Eu deixei aqui, vai vir ao ar, inclusive, próxima semana. E ele homenageava o Criador, ele dava graças ao Criador e honrava o Criador. Ele levava esse escrito na carteira dele de modo muito bonito, e a maneira que ele tinha de se curvar ao Criador da sua minoridade como ser humano, que Todo-Poderoso que nos criou é o que é o maior, e a gente, com o nosso ego, quer ser maior e inclusive subjugar a própria natureza, destruí-la. E meu pai, ele tinha isso muito dentro dele, que a natureza era Deus, e ele servia ao Criador através da natureza. E ele, nesse texto, é muito bonito, eu até choro, fico bastante emocionada, que é uma maneira dele se curvar ao Criador e dar graças, homenageá-lo, cuidando da sua natureza. Por isso que se chama Ao Teu Serviço. Teu pai foi uma pessoa muito especial. A gente acaba tendo algumas pessoas que fantasiam, né, tornando mais do que é, mas é assim, porque a filosofia que eu sigo é que a gente, mesmo com todos os erros que os nossos pais cometeram, e a gente, na verdade, comete, inclusive replicando e repetindo os mesmos erros muitas vezes, não é fantasia. Na minha cabeça ele é uma pessoa maravilhosa, por mais que tenha errado, enfim. Mas todo mundo erra e todo ser humano ele tem os seus erros e a sua maneira de se expressar. Então a gente tem que enaltecer o ser humano, inclusive nossos pais, de maneira muito. Inclusive, se você quiser realmente fantasiar mesmo, não fantasiar do lado negativo, mas enaltecer. Eu não acho que é uma fantasia, é um enaltecimento do portal da vida que foram os pais, porque os pais eles foram os seres mais próximos de Deus que foi o que nos deram vida. Então a gente tem que ter a nossa gratidão eterna por esses seres. E eu tenho, e a minha filosofia de vida é essa. Eu aprendi a ter gratidão com meus pais. Inclusive tem pessoas que podem achar, né, que a gente acaba enaltecendo demais e fantasiando. Porque a família a gente sabe que cada um pensa de uma forma. E tá tudo bem, a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Mas a minha filosofia de vida enaltecer mesmo os pais, portais da vida, porque eles foram o mais próximo de Deus, que Deus nos legou os nossos pais, nos deu os nossos pais para que a gente pudesse vir a este mundo e evoluir, ir de encontro a Ele mesmo, né? Ao retorno à casa dele. Através dos nossos pais, a gente evolui aqui neste mundo e nós temos que realmente dar graças aos nossos pais e ter gratidão eterna. É o que eu busco fazer na minha vida. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das reflexões que possam sair daí, desse vídeo e das coisas que eu falei aqui. Sempre abrindo o coração, falando de maneira bastante singela de como a minha vivência com meu pai, com a natureza, foi tão marcante na minha vida. E um beijo.